Vocês hão de concordar que não é possível escrever da mesma forma que falamos, não é mesmo? Fala e escrita são modalidades de uso da mesma língua, contudo, apresentam especificidades, particularidades distintas. Essas características surgem em virtude dos falantes. Aspectos como estrutura, formalidade, contexto fazem significativa diferença nessas atribuições de uso, já que a linguagem ela é determinada pelas condições, pelas situações, pelas circunstâncias em que são produzidas. Retomando uma fala, um conceito de Markuxk, para ficar melhor, ele nos diz que todos os povos, indistintamente, têm ou tiveram uma tradição oral, mas relativamente poucos tiveram ou têm uma tradição escrita. Isto não torna a oralidade mais importante, mais prestigiosa que a escrita. Trata-se apenas de perceber que a oralidade tem uma primazia cronológica indiscutível sobre a escrita. Os usos da escrita, no entanto, quando arraigados numa dada sociedade, impõem-se com uma violência inusitada e adquirem um valor social até superior à oralidade. Então, Markuxk nos diz e nos chama a atenção para essa questão de que língua escrita ela não é superior ou está em detrimento da língua falada. Ambas são importantes. Eu vou trazer aqui agora, para a gente problematizar um pouco mais o que Markuxk nos traz e o que ele nos chama a atenção, o mesmo texto falado e escrito. Vejamos o exemplo. No texto falado, ela estava ali, lindinha e nos conformes, cara. Fiquei olhando, imaginando um jeito de dizer. Bem, você sabe, né? De dizer negócios que fico pensando sem ela. Era a hora, agora vou lá, dou uma chavecada nela, buzino umas no ouvidinho dela, tá na minha. Bom, tava faltando coragem. Puxa, foi me dando frio, uma coisa, um estado. Virei as costas, meu irmão, e me mandei. E aí a gente tem agora o exemplo falado. Digo a você que ela estava lá. Desculpa, o exemplo agora escrito. Digo a você que ela estava lá diante dos meus olhos. Olhei-a imaginando um jeito de dizer o quanto era importante para mim. Dizer o que pensava dela quando estava a sós comigo. Pensei ser a hora certa. Conversa. Mas me faltou coragem, fugi. Então nós podemos perceber de maneira bem aparente e com clareza as diferenças entre as duas modalidades de representação da língua. A escrita ela é um processo mais amplo, que demanda um planejamento, um detalhamento, uma organização, um esboço, um empenho, um raciocínio, um pensar a mais. Ao contrário da fala, que é mais imediata, é mais espontânea, é mais livre. Para contextualizarmos esse processo ainda mais, nós apresentaremos aqui parte da estruturação elaborada por Koch, no sentido de nós elucidarmos ainda mais essa dicotomia entre a língua falada e a língua escrita, a partir dessa divisão que há de conceito entre esses dois elementos, por isso dicotomia. Então, vejamos de que maneira Koch estrutura essas diferenciações, essas particularidades entre língua falada e língua escrita. Eu vou tentar aqui projetar o celular para que vocês acompanhem comigo. Então, como nós podemos perceber, a partir do quadro de Koch, o que ele nos diz? Que a língua falada, ela é contextualizada. Já a escrita, ao contrário disso, descontextualizada.
A fala, ela é implícita, já a escrita, ela é explícita. A fala, ela é redundante, já a escrita, condensada. A fala é não planejada, a escrita, planejada. Na fala, há a predominância do modus pragmático, da praticidade, do nosso cotidiano. Já na escrita, há a predominância do modo sintático, há uma análise mais complexa das sentenças, né? Fazemos isso à proporção que escrevemos. A fala é incompleta, já a escrita é completa. A fala, pouco elaborada, escrita, elaborada. Fala, predominância de frases curtas, simples, livres, já a escrita, predominância de frases complexas. A fala, há uma menor densidade lexical. Não ampliamos, não exploramos tanto o léxico, né, os sentidos, os significados das palavras em seus diferentes contextos. Já na escrita, há uma maior densidade lexical. Na fala, poucas nominalizações. Já a escrita, ao contrário disso, abundância de nominalizações. Então, Koch, ele explora muito bem essa dicotomia e essas diferenças nas particularidades entre essas duas modalidades de representação da língua, como nós acabamos de perceber e de acompanhar. Mesmo diante de tantos estudos das diferenciações entre fala e escrita, muitas vezes essas considerações não têm sido levadas em conta nos contextos escolares. E é através dessa compreensão dessas diferenças, da compreensão dessas modalidades, que o professor pode mediar, pode facilitar, pode conduzir o aluno com maior profundidade para que ele, a partir do conhecimento das falas, a partir das falas que lhe são conhecidas, ele possa passar para as formas de escrita que lhe são, naquele primeiro momento, desconhecidas. Freire problematiza, em seus estudos a respeito da alfabetização. E ele diz que esse processo, para que esse processo aconteça, é extremamente significativo ao aluno que a gente insira palavras geradoras do seu universo, da sua bagagem de vida, para que esse processo de alfabetização seja mais fácil, seja mais facilitado, aconteça de forma mais fluídica, tá certo? Para que flua melhor. Então, a fala e a escrita apresentam diferentes funções. A fala é mais comum a função de informar, porque ela possui marcas que mostram certas intimidades, além de expressões mais coloquiais. Já a escrita, ela exige uma hierarquia, um planejamento, uma elaboração, um raciocínio mais detalhado, mais estruturado. Possui marcas mais formais, tanto que a habilidade para escrever, ela dependerá e muito do domínio de alguns recursos linguísticos, do conhecimento de normas, do conhecimento da norma padrão da língua portuguesa, para que a gente consiga aí estruturar sentenças, estruturar parágrafos, estruturar pensamentos de maneira escrita. No entanto, é muito importante que, quanto educadores, nós entendamos que a língua falada, de fato, não é melhor do que a língua escrita. Elas são apenas diferentes, apresentam particularidades distintas. Markowski nos chama a atenção ao fato de que, como professores que somos ou nos tornaremos, não devemos valorizar somente a modalidade escrita da língua, mas também valorizar e atribuir valor à língua falada. Pois quando nós transformamos uma fala em escrita, nós também realizamos um processo cognitivo importantíssimo. Que processo é esse? A interpretação. E esse processo se faz através de um outro processo, o processo de retextualização.
A gente transfere a nossa fala, o que falamos, para a modalidade escrita da língua. Portanto, num primeiro momento, é preciso que valorizemos a fala, para que num segundo momento, através da interpretação, a gente transfira esse raciocínio da fala para a modalidade escrita da língua. Quando a gente faz o inverso, quando nós fazemos o inverso e não valorizamos ambas as modalidades, nós acabamos incorrendo em um erro, em um equívoco. É no campo da oralidade dos educandos, dos nossos alunos e dos nossos estudantes, desde o seu contato aos primeiros textos escritos, enquanto representação de suas falas, sejam fragmentadas ou não, que tudo isso vai ganhando significado, vai ganhando significação, por menores e fragmentados que sejam. Como professores, muitas vezes nós somos incumbidos da árdua tarefa, da complexa tarefa de estimular, de ensinar os nossos alunos a ler e a escrever. Mas o que a gente precisa entender é que este processo de leitura e de escrita é um compromisso da escola como um todo. É um compromisso de todos os professores, de todos os profissionais envolvidos com a educação, independente